Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem aí na casa de vocês. Afinal de contas, em tempos aí de isolamento social, não podemos ter grandes aglomerações, porém não podemos entender esse período como férias, Então, se o mundo está girando, se as coisas ainda continuam acontecendo, vocês precisam continuar estudando e nós aqui do outro lado da telinha temos que continuar trabalhando e produzindo para que vocês tenham sempre os melhores resultados e os melhores desempenhos. Nesta videoaula, estarei abordando com vocês aspectos ligados à importância da mineração no Brasil, como também os impactos ambientais e os impactos econômicos resultantes, decorrentes desta atividade. Como vocês podem observar neste mapa, quase todas as regiões, quase todos os estados da federação são contemplados por reservas minerais, são contemplados por projetos de mineração. E toda esta riqueza é, na verdade, o resultado de uma estrutura geológica bastante antiga em que se sustenta, em que se apoia, em que se localiza o território brasileiro. Estamos nos referindo aqui aos escudos cristalinos, certo? Áreas essas que se formaram durante o Arqueano e durante o período Proterozoico. E por conta da sua consolidação geológica, podemos encontrar em nosso território uma vasta riqueza de minerais metálicos, minerais não metálicos, minerais energéticos, certo? Entretanto, todo este potencial de mineração acabou fazendo com que, ao longo do século XX e principalmente da passagem da primeira para a segunda metade do século XX e se estendendo aos dias de hoje, a execução de inúmeros empreendimentos, em um primeiro momento conduzido pelo poder público, depois conduzido pelo poder privado a partir dos anos 90 com as privatizações, fruto da inserção do Brasil nas políticas neoliberais, certo? De projetos que visam que a extração, o processamento, a transformação e o consumo desses recursos, tanto para atender às demandas do mercado interno, como também via exportação para atender às demandas do mercado externo. A mineração, ela é uma atividade extremamente importante na geração de emprego, na geração de renda, na geração de impostos, no desenvolvimento de tecnologias, porém, contudo, todavia, entretanto, é uma atividade com altíssimo potencial de impactos ambientais, como também é uma atividade que exige o desenvolvimento de técnicas, de tecnologias para que os impactos ambientais não aconteçam de formas tão drásticas, de formas tão catastróficas. Entretanto, como vocês bem sabem, muitas vezes normas, padrões, leis são negligenciadas aqui no Brasil, Seja por falta de infraestrutura ou seja por meios escusos, que vocês estão entendendo muito bem o que eu quero dizer, o famoso jeitinho brasileiro. Mas quando esses eventos, quando estes negligenciamentos ocorrem, verdadeiras tragédias ambientais se materializam, verdadeiras tragédias ambientais acontecem, como estas que nós vemos aqui nas imagens. Então, a primeira coisa é destacar que, mesmo com a adoção de toda a legislação vigente, todos os cuidados vigentes, a mineração por si só, ela é uma atividade impactante, muito impactante por sinal, visto que ela vai promover o quê? Desmatamentos, escavações, alterações da paisagem e a formação de lagos, como também a geração de rejeitos extremamente poluidores, certo? Mesmo adotando todos os cuidados vigentes.
Entretanto, quando esses cuidados adotados não são suficientes, ou seja, quando eles são negligenciados, outras tragédias, outras catástrofes ambientais acontecem, como é o caso que nós vivemos alguns anos atrás, os casos, compreendendo a mineradora Vale, onde tivemos o quê? O rompimento das chamadas barragens de contenção. Ou seja, durante o processo de processamento, durante o processo de separação do minério do solo, os rejeitos eles são acumulados em barragens e depositados no fundo dessas barragens. Porém, nos dois eventos que nós tivemos, um em Mariana e outro em Brumadinho, problemas técnicos e estruturais levaram à ruptura dessas barragens. E com a ruptura dessas barragens, uma quantidade enorme de água envolta de lama pré-formada, composta por rejeitos de mineração, espalhou-se em uma área enorme. E este espalhamento acabou resultando no quê? No assoreamento de rios, no soterramento de estruturas, de cidades, de vilas, em inundações com áreas que eram ocupadas pela agricultura. E como resultado, essas áreas acabaram se tornando inviáveis à ocupação, visto que foram contaminadas, visto que foram destruídas. Também temos que destacar a quantidade imensa de pessoas que perderam as suas vidas, de peixes que foram mortos, animais terrestres que foram mortos, e também de comunidades ribeirinhas, de comunidades indígenas que tiveram as suas estruturas de vida, suas dinâmicas sociais, suas dinâmicas produtivas ceifadas, destruídas, E muitos desses impactos, é importante destacar que eles são, olha o termo que eu vou usar, irreversíveis. Na melhor das hipóteses, eles vão ser ao longo do tempo, por meio de ações corretivas, minimizados. Entretanto, muito provavelmente, estas paisagens naturais não voltarão a ser como eram antes. Essas paisagens atingidas não voltarão a ser como eram antes. Por isso que é importante a adoção de vários conhecimentos, como, por exemplo, a reciclagem, para diminuir a demanda de matéria-prima nova, e a adoção de tecnologias e fiscalização por parte do poder público via os seus órgãos competentes, para que tragédias como estas não voltem a repetir. Como o próprio poder público brasileiro anunciou à época e continua noticiando, várias outras barragens de mineração no Brasil, caso não sejam adequadas estruturalmente o quanto antes, podemos ter o quê? Um vale a pena ver de novo. Ou seja, uma triste reprise de uma tragédia anunciada. Anunciada pela negligência da fiscalização, anunciada pela negligência da fiscalização, anunciada pela negligência dos cuidados de quem compete, de quem é de dever. Mas quem paga com isso? A sociedade. Todos que perderam suas vidas e todos aqueles que tiveram suas vidas, mesmo que mantidas, afetadas por conta destas tragédias, que muitas, eu ressalto, poderiam ser evitadas. Então, as abordagens desta aula consistiam nisso. Espero que tenham gostado e aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Um beijos a todos. GeoExplica, o seu canal de geografia e atualidades no YouTube. Até lá. Tchau, tchau.